pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Se você ainda não segue o nosso canal, não esqueça de clicar aqui no link do YouTube e se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Nós estamos aqui para abençoar e trazer maturidade ao seu coração. Com a graça de Deus, hoje nós vamos continuar nossa série chamada Lições dos Salmos, onde nós extraímos algumas lições práticas, valiosas, espirituais para o nosso dia a dia, para a nossa vida diária, cotidiana, vida no Espírito, a vida com o Senhor. E hoje nós vamos ler o Salmo de número 7. O Salmo de número 7, um cântico de Davi. Davi escreveu essa canção, entoando essa canção ao Senhor, e quando ele foi perseguido, difamado, ofendido por Cuxi, o benjamita, diante de Saul, o rei Saul. Olha o que diz a Bíblia Sagrada no capítulo 7 dos Salmos, de número 1. A Bíblia diz: Senhor Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz o que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários. Desperta-te em meu furor, segundo o juízo que designastes. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo, juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco e tendo-a pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá luz à mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que ele mesmo faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Glória a Deus. Então tente imaginar a situação de Davi. Davi na época não era ainda rei de Israel, era apenas um servidor, um soldado, um capitão da guarda de Saul. De repente, um homem, Cuxi, o benjamita, vai e faz uma falsa acusação, difama, conspira, ele difama Davi diante do rei Saul. Então Davi está atordoado com toda aquela situação, com aquela difamação, e Cuxi, o benjamita, tinha dito para Saul que Davi estava conspirando contra o rei Saul, de alguma maneira tentando derrubá-lo como rei. Então imagina a fúria de Saul, nós vemos os relatos bíblicos, de que Saul realmente, uma fase da sua vida, até o final, ele se indignou, tinha ciúmes de Davi e se levantou contra Davi, muitas vezes mobilizados por falsos testemunhos, por falsos que estavam ali. E então o título dessa mensagem, desse salmo, é o Santo Difamado. O Santo Difamado. Como é que eu e você, como filhos de Deus, podemos lidar com a difamação, podemos lidar com a injustiça, podemos lidar com relação àqueles que se levantam contra nós? Em primeiro lugar, a primeira lição que eu gostaria de ensinar, e o que Davi nos relata nesse lindo salmo, é que Deus é o nosso escudo e refúgio na tribulação. Primeira lição: Deus é o nosso escudo e refúgio na tribulação. Meu irmão, você está vivendo alguma tribulação, alguma situação difícil, alguma situação complexa na sua vida?
não te preocupe. Se você está em Cristo, você é nova criatura, Deus está contigo, Ele é teu escudo, Ele é quem te protege, Ele é o nosso refúgio, Ele é nosso abrigo na tempestade, Ele é o refúgio na tribulação. A Bíblia Sagrada deixa muito claro nesse salmo, né? E nós vemos isso do versículo 1 ao versículo 5, Deus nos salva dos perseguidores, aqueles que se levantam contra nós. Deus não permitirá a nossa destruição ou a nossa ruína. Podemos até sofrer algumas mazelas, algumas dificuldades, algumas lutas, porque existem pessoas más, mas nós andaremos com o Senhor, com sinceridade de coração e com uma consciência pura diante de Deus. É o que nós vemos aqui. Davi tinha consciência pura diante do Senhor, ele tinha sinceridade de coração. Ele usa várias vezes o termo integridade. Era um homem que andava em integridade diante do Senhor. E você, tem andado com pureza de coração, sinceridade de coração, consciência pura diante de Deus? Como é que está o teu coração, a tua integridade? Como é que estão os teus valores, os teus princípios? Que tipo de vida você tem levado? Então, se nós estamos em Cristo, Deus é o nosso escudo, refúgio na tribulação. Nós temos uma aliança com o Senhor. Que aliança é essa? Agora na nova dispensação, na era da igreja, é a nova e eterna aliança firmada pelo sangue de Jesus. Então, se nós temos pela fé, mediante a fé na obra de Jesus, na cruz do Calvário, uma aliança com Deus, a nova aliança firmada com o sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, Deus tem uma aliança com você, Deus tem uma aliança comigo, Deus tem uma aliança com aqueles que têm uma aliança com Ele. Eu honro os que me honram, diz o Senhor Jesus lá em 1 Samuel, mas os que me desprezam serão desprezados. Nós também precisamos entender que a nossa alma está unida a Cristo e Ele vai ser o nosso Salvador. A nossa alma já não é nossa, é dele. O nosso coração não é nosso, é dele. A nossa vida, o nosso corpo, o nosso ser pertence ao Senhor. E se somos propriedade dele, Ele vai guardar a nossa vida. Ele é o nosso Redentor, aquele que nos redime, aquele que nos protege. Então, meu amado, não desconfie do Senhor, em nenhum momento, não duvide de Deus, confie nele, porque confiar em Deus jamais será vão. Aquele que em ti confia, diz a palavra de Deus, jamais será confundido, jamais será abalado. Então não desconfie do Senhor, creia nele, confie nele. Homens perversos muitas vezes perseguem os crentes que têm a luz da santidade. Então quando você tem a luz da santidade, quem está em trevas, quem está vivendo uma vida errada, trevosa, fica com raiva, fica com inveja. Foi o caso aqui de Cuxi e Benjamim. Davi, tinha a graça de Deus, tinha a unção de Deus, tudo que ele fazia ele prosperava. Deus era com ele, o favor de Deus estava com ele. Então entenda, amados, seremos infelizmente caluniados nessa terra de pecadores. Então faça sempre o bem, como diz lá em Romanos 12, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Se alguém se levantar contra você, entregue ao justo juiz, que é o Senhor, porque a Bíblia diz, a mim pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Então é Deus quem vai julgar a nossa causa, é Deus quem vai julgar as situações que nós vivemos, ou de alguém que se levante contra nós. Faça o bem em troca do mal. Isso é o que significa perfeição cristã. Essa é a natureza da graça. Então, se você tem essa natureza da graça, essa natureza compassiva, vive essa perfeição cristã, não a perfeição aqui no sentido de que nós somos impecáveis, não erramos, mas no sentido que estamos caminhando rumo à perfeição de Cristo, cada vez mais somos semelhantes a Jesus. Então fazer o bem em troca do mal é a perfeição cristã, é a natureza da graça, e quem está debaixo da graça de Deus vive nessa dimensão. Primeira lição, Deus é o nosso escudo e refúgio na tribulação. Nós vemos isso do versículo 1 ao versículo 5. E agora, do versículo 6 até o final, nós temos uma segunda lição. Descanse na palavra e nas promessas de Deus. Descanse na palavra e nas promessas de Deus. É a palavra que nos dirige, meu irmão. Nós estamos lendo um lindo salmo. O salmo nos alimenta. E dela nós dependemos firmemente, ou seja, da palavra. A palavra é o nosso prumo, a palavra é a nossa bússola. Deus estabelece aquele que é justo, aquele que é honesto, aquele que é sincero, aquele que é ético.
e ele aplica a sua justiça, ele derrama a sua ira contra aquele que pratica o mal. Então que não seja você que pratica o mal, não seja você que pratique a injustiça, porque senão você vai se ver com Deus. E Deus é um justo juiz que retribui, que dá recompensa aos bons e os maus. Aos bons, né? Aos bons no sentido do justo, dos honestos, sinceros, éticos, morais, aqueles que são corretos, retos diante de Deus, vivem uma vida de santificação, de honra, as bem-aventuranças, o seu favor, a sua bênção, as suas promessas. Por isso, descanse na palavra e nas promessas de Deus. Então, não há poder inimigo capaz de te afogar, capaz de te destruir, capaz de afogar e destruir a fé, a vida do crente. Deus não é insensível, meu irmão, ou nécio, jamais. Nécio aqui no sentido de tolo, de destrambelhado. Deus não é nem insensível, nem nécio. Ele é sábio, ele é compassivo, ele é generoso, ele é misericordioso e ele é benigno, faz o bem com aqueles que caminham nas trilhas de vida eterna, nas trilhas da gratidão, nas trilhas das veredas da justiça, por amor ao seu nome, como diz o salmista. Então, Deus se ira com pecadores impenitentes. Deus fica irado com aqueles que pecam, produzem injustiça, produzem ofensas, produzem calúnias, como Cuxo benjamita. Deus se ira com pecadores impenitentes, ou seja, pecadores que não se arrependem, pecadores que não se quebrantam, pecadores que não mudam. Deus se ira contra eles. Deus espuma pela boca, é o que significa aqui as palavras no original, em hebraico. Deus espuma pela boca de indignação pela maldade desse tipo de gente. E se o homem não se converter, a Bíblia diz aqui que Deus afiará a sua espada. Eu não sei você, querido, mas eu não quero conhecer a espada de Deus. A espada afiada, a espada que pune, a espada de ira. O cálice da ira de Deus é com os corações impenitentes, o coração que não se arrepende, o coração duro, o coração injusto, o coração caluniador, o coração maldizente, ofensor. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Entenda, amado, que o fogo purificador de Deus separa quem é ouro e as impurezas desse mundo. Que você seja ouro, que você brilhe para Deus, que você viva essa vida de consagração e santidade de Deus. Ouro na Bíblia é uma metáfora, é um símbolo, é um tipo da pureza, da santidade, daquele que brilha para Deus com uma vida reta, honesta, sincera diante de Deus. Deus está separando quem é trigo e quem é joio, quem é trigo de Deus e quem é palha desse mundo. Então lembre-se disso. O ímpio sofre as dores da própria impiedade. Então lembre-se disso. Se você produzir impiedade e injustiça, quem quebra uma lei de Deus quebra a si mesmo. Quem adora burlar, né, as coisas de Deus, a lei de Deus, a palavra de Deus, acaba se quebrando. Se você quebrar uma lei de Deus, quem se quebra é você. Então não faça isso, não produza impiedade, porque o ímpio sofre as dores da impiedade, é o que nós vemos nesse salmo. Homens maus retaliam piedosos, pessoas consagradas, santificadas, que levam Deus a sério, mas Deus irá punir esse tipo de gente. Lembre-se que na vida, né, as cinzas, quando você, por exemplo, pega uma cinza e sopra para cima aquela cinza, o que acontece? Aquelas cinzas vão e voltam contra você mesmo, principalmente se tiver um vento contrário. Assim é a maldade. Se você soprar a maldade para cima dos outros, aquela maldade vai vir contra você. As cinzas sempre voam sobre aqueles que a lançam. E quem faz covas para os outros caírem, cairá sobre elas, é o que diz o salmista. Ou seja, a maldade sempre bate e volta sobre a cabeça daquele que foi maldoso. Ela bate e volta. A violência sempre cai sobre a própria cabeça do homem violento. Então, deixe de lado toda injustiça, toda maldade, toda infidelidade, deslealdade, desejo de destruição e ruína dos outros, inveja, ciúme, ódio, sentimento de vingança, sentimento de retaliação. A violência cai
sobre a própria cabeça daquele que é violento. A maldade sempre bate e volta naquele que produziu a maldade. E lembre-se do que diz lá em Gálatas: tudo aquilo que semearmos, nós colheremos. Essa é uma lei espiritual. Se nós semearmos o bem, colheremos o bem. Se semearmos gratidão, colheremos gratidão. Se semearmos a honra, colheremos a honra. Se semearmos amor, colheremos amor. Mas se nós semearmos vingança, maldade, inveja, ciúme, contenda, tudo que semearmos, colheremos da parte de Deus. É uma lei espiritual. Então lembre-se de tudo isso. As duas lições que nós aprendemos hoje: Deus é o nosso escudo e refúgio na tribulação. E a segunda lição: descanse na palavra e promessas de Deus. Nós servimos a um Deus que é justo. O Deus da Bíblia, o Deus dos cristãos, é um justo juiz, que pune pecadores impenitentes, que pune o homem mau, o maldoso, o ímpio, mas que dá bem-aventurança, favor e graça sobre aqueles que praticam o bem, sobre aqueles que vivem uma vida reta, honesta e sincera diante do Senhor. Deixa eu orar pela sua vida. Pai, nós estamos aqui sob esse lindíssimo Salmo de número 7, assim como Davi, ó Deus, muitas vezes somos caluniados, ofendidos, feridos, sofremos injustiça, sofremos, ó Deus, qualquer tipo de ofensa por parte de outras pessoas. Que haja em nós sempre um coração perdoador, um coração que entrega todas as nossas causas, situações adversas, por mais difíceis que sejam, nós entregamos aos teus pés, nós entregamos diante do Senhor. Tu que és o justo juiz, tu que estás conosco, tu que protege aquele que trilha caminhos de justiça, caminhos de vida eterna, caminhos de amor e de graça, perdão e bênção e bondade e benignidade. Pai, ajuda-nos a andarmos nessa dimensão de, ó Deus, mesmo diante do mal que fizerem contra nós, nós possamos praticar sempre o bem, não nos deixarmos vencer pelo mal, mas vencemos o mal com o bem. Que a tua graça esteja sobre nós, o teu poder nos capacite a vivermos nessa dimensão. Abençoe cada um dos meus irmãos que estão nos ouvindo através dessa palavra, que a tua graça venha sobre eles, sobre as suas casas, sobre as suas famílias, que a bênção do Senhor venha sobre cada um deles, em nome de Jesus. A glória do Senhor, o milagre, a bênção, a maravilha, a unção, a graça, o poder do Senhor, a glória do Senhor seja liberado sobre cada vida, sobre cada casa, sobre cada família. É o que nós pedimos de todo o coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Siga-nos nas redes sociais, amados, para conhecer nosso trabalho, para ser edificado. Nosso Instagram é Instagram, @PRGIO, G-I-O, P-R-G-I-O, é o nosso Instagram. Nosso YouTube é bem fácil, youtube.com/PRGiovanni, youtube.com/PRGiovanni. E conheça o nosso site também, é bem fácil de entrar. Você vai no Google, bota site, espaço PR de pastor, espaço Giovanni, dá enter, primeiro link que aparece é o site do pastor Giovanni Luiz Zimmermann Jr. Lá nós temos muito material em áudio, vídeo, muitas coisas maravilhosas. E ali também tem, como também aqui no link do YouTube, tem como você semear, ofertar, abençoar a nossa vida, nosso ministério, a nossa casa, a nossa família missionária que está servindo ao Senhor em tempo integral e cuidando de vidas, abençoando pessoas, servindo o corpo de Cristo nesse novo momento de Deus. Então, amados, nos ajude, semeie na nossa vida, nos abençoe e ao mesmo tempo nós estaremos sempre, independente de qualquer coisa, orando por você e clamando a Deus a seu favor. Esperamos de alguma maneira ter sido bênção na sua vida, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém.